Pai do Senhor, irmãos, vamos abrir o livro da Palavra de Deus. Se encontra no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7 até o versículo 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomado um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então aqui o estudo pentecostal fala sobre o sofrimento dos justos. Porque o justo sofre, né? A fidelidade a Deus não é garantida de que o crente não passará por aflições, dores e sofrimentos nesta vida. Na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente. A Bíblia contém numerosos exemplos de santos que passaram por grandes sofrimentos, por diversas razões. José, Davi, Jó, Jeremias e Paulo. Por que os crentes sofrem? São diversas as razões por que os crentes sofrem. O crente experimenta sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e, finalmente, a morte sobre o ser humano. A Bíblia afirma o seguinte: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Realmente, a totalidade da criação geme sob os efeitos do pecado e anseia por um novo céu e nova terra. É nosso dever sempre recorrermos à graça, fortaleza e consolo divinos. Certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem, consequência de seus próprios atos. A lei bíblica: tudo que o homem semear, isso também ceifará, aplica-se a todos de modo geral. Se guiarmos com imprudência o nosso automóvel, poderemos sofrer graves danos. Se não formos cometidos em nossos hábitos alimentares, certamente vamos ter graves problemas de saúde. É nosso dever sempre proceder com sabedoria de acordo com a palavra de Deus e evitar tudo o que nos priva do cuidado providente de Deus. O crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Por toda parte ao seu redor estão os efeitos do pecado. Sentimos aflição e angústia ao vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas. É nosso dever orar a Deus para que Ele suplante vitoriosamente o poder do pecado. Os crentes enfrentam ataques do diabo. As Escrituras claramente mostram que Satanás, como o Deus deste século, controla o presente século mau. Ele recebe permissão para afligir crentes de várias maneiras. Jó, um homem reto e temente a Deus, foi atormentado por Satanás por permissão de Deus. Jesus afirmou que uma das mulheres por ele curada estava presa por Satanás há 18 anos. Lucas capítulo 13, versículo 11. Paulo reconhecia que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás para me esbofetear. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. À medida em que travamos guerra espiritual contra os príncipes das trevas deste século, é inevitável a ocorrência de adversidades. Por isso Deus nos proveu de armadura espiritual e armas espirituais. É nosso dever revestir-nos de toda a armadura de Deus e orar, decididos a permanecer fiéis ao Senhor, segundo a força que Ele nos dá. Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os crentes, os que amam ao Senhor Jesus e seguem os seus princípios de verdade e retidão.
serão perseguidos por causa da sua fé. Evidentemente, esse sofrimento por causa da justiça pode ser uma indicação da nossa fiel devoção a Cristo.